Boa noite. Eu acho que vocês não jantaram. Boa noite. Boa noite. Não jantaram, não. Boa noite. Boa noite. Que bom que nós estamos aqui nesta noite, num dia em que os discípulos se encontraram com Jesus. Jesus perguntou-lhes: e vós quereis deixar-me? Pedro disse: para quem nós iremos? Tu tens a palavra de vida. Nós temos conhecido e temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos, no espírito deste culto, pensando em Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que está presente, iniciar este congresso, o 15º, que Deus nos permite, que Deus nos abençoe. Aproveitamos para saudar o orador desta noite, o pastor Carlos César Novaes, peço que fiquem em pé. Também saudamos o coordenador geral desse congresso, pastor Gilton de Medeiros Vieira, o coordenador de música do congresso, ministro de música Josinei Silvério, e a regente, ministra de música Josiane Gil de Castro, da Costa.
Oremos ao Senhor nosso Deus em gratidão e louvor. Ó Deus bendito, te louvamos porque o Senhor nos criou e o Senhor nos manteve até aqui, o Senhor nos trouxe aqui e nos trouxe debaixo da tua proteção, guardados pela tua proteção, pelo teu poder. Aqui chegamos, nos encontramos com amigos queridos, irmãos que não víamos há algum tempo. Rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que tenhamos sempre, ó Deus, um coração grato e os nossos lábios estejam cheios do teu louvor. Te louvamos por 15 anos deste encontro, deste congresso Vida Radiante, que a milhares tem abençoado e tem abençoado as igrejas do Senhor espalhadas em todo este Brasil querido. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe o pastor Gilton, o Centro de Juventude e Cultura Cristã, para que sempre sejam, ó Deus, instrumentos teus para o louvor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé como estamos, vamos recitar o Salmo 16, 11, Isaías 12, de 3 a 6. Leitura bíblica uníssona. Vamos juntos? Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. Glórias ao nome de Deus. Como é bom confiar no Senhor. Pode sentar. Hoje eu saí de casa para vir nesse congresso maravilhoso. Nós oramos ao Senhor e nós chegamos aqui em segurança, porque Deus nos trouxe até aqui. E o hino que o cântico que a gente vai cantar fala sobre isso: descansar no Senhor, confiar no Senhor. Se o trovão e o mar, se problemas acontecerem na minha vida, ainda assim eu sei que eu tenho um Deus que tem poder. Por isso eu estou aqui louvando ao Senhor essa noite. Então vamos cantar. Comprime, faça dessa música uma oração. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém? Que podemos descansar no Senhor. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Suas vozes. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também
isso. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Acalma-te, aquieta-te, descansa em Deus, o Todo-Poderoso. Pastor Gilton. Boa noite, queridos. Que alegria estarmos juntos outra vez. Alguns eu estou conhecendo agora, outros eu estou revendo depois de um ano, alguns durante este ano tive o privilégio de conviver, outros estou revendo de outros congressos. É uma alegria muito grande quando o povo de Deus se reúne, quando nós nos encontramos, antecipando um pouquinho do que será quando estivermos juntos na glória celestial. Amém? Sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoá-los, que a palavra do Senhor traga alento, conforto, inspiração, encorajamento para o seu coração, e que você, ao sair deste congresso, saia radiante, com a vida vivida na dependência da graça do Senhor nosso Deus. Que Deus possa trazer paz ao seu coração, que Deus possa trazer alento ao seu coração, alívio, refrigério, que Deus possa trabalhar, fazendo com que o seu Santo Espírito promova mudanças, correções, que o Santo Espírito do Senhor nosso Deus opere entre nós. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Chegamos até aqui porque Deus nos guardou. A palavra de Deus registra isto. Deus que te guarda não vai dormir, Ele não vai descansar, Ele sempre vai cuidar de ti. O tema deste congresso é apropriado para todos nós. Precisamos andar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Vamos falar o tema do congresso? Juntos? 1, 2, 3. Eu quero saber a diferença entre as vozes masculinas e femininas no vigor, que os homens são vigorosos. Homens, falem o tema. Ando seguro, pois Jesus é quem me guarda. Mais ou menos, hein? Agora, olhem só como as mulheres falam com vigor, vibrando. Mulheres, o tema. Ando seguro, pois Jesus é quem me guarda. Todos juntos. Ando seguro, pois Jesus é quem me guarda. E a nossa divisa, qual é? Qual palavra de Deus nos guia? Vamos juntos? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Salmo 18, 2. Boa noite, que turma bonita, mas eu vi comendo muito lá em cima. A gente vai ter que esticar, muito, mas aquela caminhadinha que vocês deram já ajudou bastante, né? Bom, vamos lá, a gente vai começar então. Eu desejo a todos um feliz congresso muito alegre, muito feliz para todos vocês. Façam novas amizades, divirtam-se,
né? Esqueçam os problemas, as dificuldades e aproveitem o máximo que vocês puderem, tá bom? Vamos lá, vamos começar então acordando o corpo. Esse exercício tem como intenção acordar o corpo e nós vamos dar alguns toquezinhos nos ossos, né? Em algumas partes do nosso corpo agora. Quantos aqui já ouviram falar em mata-borrão? Quem já trabalhou? Acho que todo mundo, menos eu. Mata-borrão, acho que todo mundo aqui já viu um na vida, né? Só o menino ali que não e tal, enfim. Nós vamos fazer com os pés o mesmo movimento do mata-borrão, tá bom? Então vamos lá, os pezinhos aqui. Então eu vou fazer com as mãos para vocês verem melhor. Então, ponta para cima e depois o calcanhar sobe. Ponta e calcanhar. Ponta e calcanhar. Só que é com o pé isso, tá? Então, ponta, calcanhar. Ponta, calcanhar. Ponta, calcanhar. Coloca o pé no chão para você sentir firme, tá bom? Então nós vamos fazer 8 vezes isso. 8 movimentos de levanta a ponta e depois o calcanhar. Ponta, calcanhar. Ponta, calcanhar. 4 palmas, tá? Dobrando o tronco até a frente. Chegou pertinho da perna, nós vamos tocar a perna, 4 toques na perna, assim, ó. 1, 2, 3, 4 e depois piscar as mãos, levantando os braços até em cima. Então nós vamos tocar as pernas, depois o joelho, depois as coxas, o quadril, os braços, o peito, a cabeça e acabou, tá bom? DJ, solta o som, vamos lá. Começando o movimento dos pés, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Agora a palma. 1, 2, 3, 4. Tocando a perna. Piscando. 1, 2. De novo, pé. Palma. 1, 2, 3, 4. Toca as pernas, o joelho. 1, 2, 3, 4. Outra vez, o pé, os pezinhos. 1, 2, 3, 4. Perna, 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 perna. Joelho, 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 joelho. Coxa, 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 coxa. 1, 2, 3, 4. Volta sempre lá nos pés. 1, 2, 3, 4. Perna, joelho e agora coxas, quadril. 1, 2, 3, 4. Pé de novo. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Palmas. 1, 2, 3, 4. Perna, os joelhos, as coxas, quadril, braços. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pernas, coxas, quadril, braços, peito. 1, 2, 3, 4. Tá acabando, falta só um movimento. 1, 2, 3, 4. Pernas, joelhos, coxa, quadril, braços, peito, cabeça. 1, 2, 3, 4. Muito bom. Ótimo. E agora a gente vai fazer um daqueles dos antigos, né? Vou fazer um novo, sempre um antigo. De pé todo mundo. Não é o pororó, que já me pediram ali 1000 vezes o pororó. O pororó vai ser outro dia, tá bom? Nós vamos fazer o casa-choque agora, para quem já sabe, para quem não sabe vai aprender. Assim, ó. 2 palmas grandes e faz esse movimento. 2 palmas, um braço em cima do outro. Mais 2 e dá 3 passos no lugar, tá bom? 1,
2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3 passos no lugar. Agora mantém os braços aqui, só vai o saltinho para frente, tá bom? Calcanhar para frente. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Depois repete outra vez e depois dá uma esticadinha para trás na coluna, tá bom? DJ, solta o som, por favor. Vamos lá. Uma música russa. Vamos lá. Opa. Pode ir. 1, 2. Dá para você voltar, por favor? Pode voltar? Vamos de novo. É uma música russa, ela é rápida mesmo, tá bom? Vamos lá. Foi? Pode colocar. Agora. 1, 2. Hã? Cadê ó? 1, 2, 3. E só o calcanhar que vem pra frente. Isso. Quem tá sentado pode fazer sentadinho. E 1, 2. 3 vezes marchando. 3 marchinhas. 1, 2, 3. Agora dá uma esticada, lateral. Estica bem a coluna. Outra vez. Puxa bem lá atrás. E 1, 2. 3 passos. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. O ritmo é gostosinho, né? Bem a coluna. E 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bem. Deu para acordar, né? Podem sentar. Amanhã tem mais, tá bom? Eu recebi um desafio que era falar dos 15 ou dos 14 congressos que já aconteceram em apenas alguns minutos. Eu confesso que essa é uma das coisas mais difíceis que eu resolvi fazer. Fazendo um levantamento das imagens, das fotografias, não só a gente percebe o passar do tempo e dos anos, mas a gente fica com a dificuldade de escolher as imagens que vão representar essa história, essa trajetória. O orador mais presente em nossos congressos, que está presente aqui entre nós, não é? Pastor Carlos Novaes, vai se ver. Mas eu não tenho tanto tempo para mostrar o Novaes em todas as posições, Berenice em várias situações, né? Então, antes de ser crucificado, e eu serei, não é? Me perdoem, porque não dá para falar de 15, 14 congressos em poucos minutos. Então, eu vou fazer apenas uma rápida passagem
e vocês vão acompanhar, e eu tenho certeza, vão agradecer a Deus juntamente comigo por tudo que o Senhor fez ao longo destes anos. Rapidamente, então, vamos começar lembrando o tema do primeiro congresso, Ser Forte e Corajoso, congresso que nasceu do coração do pastor Belardim, irmã Heloísa Pimentel, pensando em fazer um congresso da terceira idade para os batistas cariocas. Naquela ocasião, eles procuraram o Centro de Juventude Cristã e juntos começamos essa caminhada que prossegue até os dias atuais. E nós sempre haveremos de reconhecer esse pioneirismo, essa visão do pastor Belardim e da irmã Heloísa, que, com a graça de Deus, está aqui conosco, irmã Heloísa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Então, nos seguimos, apenas 2 imagens, por acaso eu e a irmã Heloísa, 3 congressistas, escolhi 3 congressistas que estavam presentes no primeiro congresso, 56 participantes apenas. Depois o segundo, revigorados no Senhor, vivendo novos sonhos. 2 imagens, pastor Belardim, irmã Heloísa e a irmã Neuzi, que está aí firme e forte até hoje, participando dos congressos. O terceiro, celebrando a maturidade. Olha só, já cresceu o congresso. Nesse terceiro congresso, o pastor Davi Malta foi o orador. Deixei de mencionar que no segundo, o orador foi o pastor Carlos Novaes, né? Aliás, você tem na sua apostila, que está aí dentro da sua bolsa, a história de todos os congressos, com os oradores, com os temas, com os hinos oficiais, o local onde aconteceu. Você tem tudo isso aí na sua bolsa, é só conferir depois com calma. Uma outra imagem, olha quem está ali, Berenice, esticando desde aquela época, hein, Berenice? Olha só. 4º congresso, o Senhor é minha força, alegria e salvação. Mais uma imagem, Dr. Silvio Rios, a esposa dele, participando conosco. A festa social, aí um casal aí vestido como nos tempos de antigamente. 5º congresso, resplandecendo como as estrelas. O orador foi o pastor Sebastião Ferreira. E aí temos um grupo lá de Vila da Penha, não é isso? É Vila da Penha que está ali. 6º congresso, celebrando as alegrias do amadurecer. E aí temos alguém, olha a louríssima aqui, ó. É você mesmo, Lucinha, um grupo de Barão da Taquara, me parece. E o orador, pastor João Emílio. O 7º, firmes nas seguras mãos de Deus. Aí, irmãs orando, momento de intensa comunhão. Uma das características do Congresso Vida Radiante é cultivar o espírito devocional, cultivar o clima de espiritualidade. A gente valoriza muito isto. E aí estão outros congressistas. Olha a irmã Leia ali, ó. Irmã Leia ali. 8º, vivo feliz, pois sou de Jesus. Temos aí um grupo lá do Espírito Santo, feliz da vida, porque estão no Vida Radiante. Não é, Derli? Cadê Derli? Olha a Derli aí, ó. E aí, ó, o momento da festa nos meus tempos de criança. O 9º, cantando com alegria e gratidão as vitórias da vida em Jesus. Pastor João Soares, orador. Aí um casal da PIB do Rio, muito feliz, estando no congresso, Alencar e Fausita, estão conosco ainda hoje, né? Participando do congresso. 10º, eu alegre vou na luz de Jesus. Um grupo de participantes, mais um grupo da caravana de Pernambuco. Naquele congresso veio um grande grupo de Pernambuco. 11º, sei que com Cristo sou vencedor. Temos uma oficina, o momento da festa do Gran Circo Vida Radiante. Olha só, a turma aprontando. Tinha até mulher barbada nesse congresso, Novaes. Até mulher barbada.
O meu Jesus vive, nada temerei. E aí estão os congressistas, mais um momento de festa, um casal de barões e baronesas desfilando. 13º, não me importa se o sol não brilhar. A entrada das bandeiras, os congressistas. 14º, vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Mais outra oficina, e aí um coro de congressistas participando do congresso. E o 15º, nós estamos escrevendo essa história, nós estamos vivendo essa história, e o que a gente pode dizer é, todos juntos, seguiremos firmes, cumprindo a nossa missão de servir e equipar os homens e as mulheres de Deus. Esse é o nosso propósito, equipar a você com recursos espirituais, para que você viva a vida cristã de forma radiante. Amém? Que Deus nos abençoe. Está conosco o pastor Carlos Novaes, como disse, o orador mais frequente do nosso congresso. Essa é a 4ª vez, não é isso, Novaes? 4ª vez que ele fala para nós, e é com muita alegria que nós o convidamos para estar aqui. Pastor Carlos Novaes é pastor da Igreja Batista Barão da Taquara, no Rio de Janeiro, companheiro de ministério, um dos fundadores do Ministério do Centro de Juventude Cristã e primeiro presidente desta organização. Uma alegria e um orgulho para nós. Eu quero primeiro agradecer pastor Gilton, meu amigo querido. O Gilton é uma das poucas pessoas para quem eu não sei dizer não, sabe? Então, por isso que eu de vez em quando volto, porque eu não sei dizer não para ele, ele me convida e eu acabo vindo. Quero saudar a todos vocês, aqueles que eu já conheço, que eu estou conhecendo agora. Quero saudar muito especialmente, além de saudar todas as caravanas, eu quero saudar a caravana da igreja de Barão da Taquara, que está aqui. Quem é de Barão da Taquara aí? Isso. Vieram todos tomar conta de mim. Bem, o que eu quero fazer é o seguinte, vocês têm o tema de vocês, né? Que é a questão de estar seguro. Ao mesmo tempo, nós estamos esse ano comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, que é uma data marcante para nós, que somos herdeiros da Reforma e herdeiros dos princípios que a Reforma defendeu. Então, o que eu quero fazer hoje nas demais preleções, das quais eu vou participar com vocês até quinta, é uma exposição do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou destacar alguns versículos do capítulo 8 da carta aos Romanos, por esses dois motivos. Primeiro, porque é o capítulo que fala da nossa segurança nas mãos do Senhor. E nós vamos ver de que maneira nós estamos seguros na graça de Deus e nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Segundo, porque a carta aos Romanos foi a grande inspiração para Martinho Lutero fazer a Reforma Protestante. Foram os versículos 16 e 17 do capítulo 1, quando Lutero estava lecionando sobre a carta aos Romanos, que fez com que ele despertasse e entendesse de uma vez por todas o que era a salvação pela graça e pelo que o Senhor Jesus Cristo tinha feito. Então, quando ele leu lá no início da carta aos Romanos, que é pela fé que o justo vive, é pela fé que o justo é perdoado, é pela fé que o justo é salvo, é por isso que ele fez tudo o que ele fez, por causa do que a carta aos Romanos ensinou para ele. Então eu quero ler com vocês hoje o primeiro versículo do capítulo 8 e os versículos 9 a 11. Agora, presta um pouquinho atenção no seguinte. Paulo escreveu a carta aos Romanos, provavelmente ele estava na cidade de Corinto, e ele já havia feito a arrecadação de uma oferta especial para levar a Jerusalém, para entregar aos cristãos judeus
que estavam passando fome por causa de uma seca que havia acontecido em Jerusalém. E enquanto ele estava aguardando para seguir para Jerusalém, ele escreve da cidade de Corinto uma carta aos cristãos em Roma, que era a capital do império, que ele não conhecia, não foi ele que fundou a igreja de Roma, mas ele ouvia falar muito bem dessa igreja. Afinal de contas, a igreja de Roma era a igreja do Império Romano, então era já uma grande igreja, desde sempre Roma foi uma grande igreja, uma igreja de referência. Para vocês terem uma ideia, no século II, a igreja de Roma tinha 25 mil membros. No século II, o bispo de Roma já era uma pessoa muito respeitada. O bispo de Roma, que depois, com o passar do tempo, com a queda do Império Romano, com o sumiço da figura do imperador, o bispo de Roma vai se politizando e durante a Idade Média ele se torna o que é hoje o Papa da Igreja Romana. Então o bispo de Roma já era uma pessoa sempre muito respeitada, porque ele era o pastor da Igreja de Roma, que era por si uma igreja muito respeitada. Então é a essa igreja que Paulo escreve a carta aos Romanos. Por que ele escreve a carta aos Romanos? Porque ele vai a Jerusalém e ele está encerrando, ele está considerando encerrada a sua missão na Ásia Menor, onde ele esteve, em Éfeso, Tessalônica e toda aquela região que ele percorreu, Galácia. Ele agora quer chegar na Europa. Paulo quer ir para a ponta da Europa. Ele quer ir para a Espanha. E ele quer usar a igreja de Roma como uma espécie de trampolim e de sustento para que ele vá a Roma. Então, o que é que ele faz na carta aos Romanos? Ele se apresenta, e ele apresenta o evangelho que ele prega. Ele está dizendo aos romanos: eu sou um evangelista de gentios. Os judeus, meus irmãos, não quiseram me ouvir. Os judeus, meu povo, não dá crédito ao que eu estou pregando. Então eu resolvi falar aos gentios e estou pregando aos gentios. E quero ir o mais distante possível onde eles estejam. E eu preciso do apoio de vocês. Agora, eu quero explicar para vocês qual é o evangelho que eu prego. E nesse intuito, e porque a igreja de Roma era a igreja de Roma, e porque Paulo era Paulo, nós temos, enfim, a igreja, a carta aos Romanos, que não é só uma carta, é o primeiro maior tratado teológico explicando o que é a salvação pela graça. O apóstolo Paulo pega tudo o que Jesus ensinou, sistematiza, coloca numa forma teológica. É a primeira grande descrição que nós temos no Novo Testamento do que é ser salvo pela graça de Deus. Por isso que a carta aos Romanos se divide em 3 partes. O capítulo 8, que nós vamos trabalhar aqui esses dias, é o final da primeira parte. Na primeira parte, Paulo fala que todos estão perdidos, gentios e judeus. Por isso só podem ser justificados pela fé. E quando são justificados pela fé, tem uma nova vida. E aí ele termina o capítulo 8 dizendo: e estão seguros na graça de Deus nessa nova vida. Os capítulos 9, 10 e 11, ele vai responder uma pergunta que é a seguinte: e os judeus, como é que ficam nisso? Como é que fica a eleição dos judeus? Qual o propósito que Deus tem para os judeus ainda? Como fica a questão da predestinação? Então ele vai apresentar essa questão da eleição e da predestinação nos capítulos 9, 10 e 11. E a terceira parte de Romanos, a partir do capítulo 12 até o final, é o seguinte: agora que vocês sabem que vocês são salvos pela graça e são eleitos de Deus, vamos viver de acordo com essa graça. E aí é a parte ética da carta, que ele sempre encerra as cartas dele com uma parte teológica e uma parte ética, dizendo: agora que vocês sabem disso, como é que vocês vão viver? O capítulo 8 encerra então essa primeira parte. E o capítulo 8 traz a mensagem da nossa segurança na graça de Deus. Nós estamos salvos na graça de Deus. Temos uma nova vida na graça de Deus. E estamos andando na graça de Deus. É sobre isso que ele fala
E se você tem a sua Bíblia, eu gostaria de ler com vocês o versículo 1 do capítulo 8, depois os versos 9 a 11. Então o verso 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E você vai lá para o verso 9 e diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Gente querida, a primeira coisa então que Paulo está dizendo no capítulo 8, nós vamos ver depois outras duas, mas a primeira coisa hoje que queremos ver, que Paulo está dizendo aí é o seguinte: estamos seguros e andamos seguros, porque em Cristo estamos salvos pela graça, e em Cristo temos uma nova maneira de andar. É sobre isso que ele está falando, e é sobre isso que nós vamos refletir essa noite. Ele começa dizendo que não tem nenhuma condenação mais sobre quem está em Cristo. O que Paulo está pregando aqui, gente, é o verdadeiro evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, assim como há 500 anos Lutero levantou a bandeira dizendo: é pela graça que a gente é salvo, é pela graça que a gente é salvo. Na Idade Média, a igreja da Idade Média vendia a salvação, vendia o perdão, eram as indulgências. Uma pessoa comprava o perdão pagando, e aí recebia um certificado, tipo esse certificado de batismo que você recebe quando ele recebia um certificado dizendo: os pecados estão perdoados, e vinha assinado pelo Papa. Você podia comprar o perdão dos seus pecados presentes, e se você desse um dinheiro a mais, você comprava o perdão dos seus pecados futuros. Já ficava comprado. Podia pecar à vontade lá, porque já estava comprado o perdão. Todo esse dinheiro era para quê? Para a construção da Basílica de São Pedro. O Papa Júlio II começou a obra, o Papa Leão X continuou, e eles precisavam de dinheiro para erguer a Basílica de São Pedro, então foram vendendo as indulgências. Havia um homem chamado João Tetzel, que era o grande promotor de venda de indulgências. Era de deixar pastor neopentecostal com inveja da maneira como ele vendia aquele negócio. E o homem era bom de papo, porque ele gritava: há mais poder. Ele levantava uma bandeira com a cruz desenhada e dizia assim: há mais poder nessa cruz para perdoar vocês do que a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo já acabou. E ele dizia: todo pecado é perdoado por essas indulgências. Você pode ter estuprado a Virgem Maria, ele dizia, e você receberá o perdão. E aí as pessoas iam comprando. As pessoas iam comprando. Aí Lutero descobre que a gente não compra a salvação. E Lutero descobre que eles não estavam pregando o evangelho. Eu estou fazendo questão de dizer isso porque hoje é no meio dos evangélicos que esse troço doido está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo o tempo dos evangélicos sem evangelho. Houve uma invasão da Idade Média, e hoje o pessoal está vendendo tudo. Vende bênçãos. A gente não pode comprar bênção simplesmente pelo fato de que a gente não merece a bênção. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Ele nos abençoa pela graça. Nenhum de nós pode apresentar nada a Deus. Se eu correr uma pergunta aqui essa noite, da seguinte maneira: se você morre hoje, que motivos você tem para Deus deixar você entrar no céu? Provavelmente, algumas pessoas vão dizer: Deus vai me deixar entrar no céu porque eu tenho tentado ser um bom cristão. Ou, Deus vai me deixar entrar no céu porque eu sou batizado. Ou,
Deus vai me deixar entrar no céu porque eu trabalho na igreja. Ou Deus vai me deixar entrar no céu porque eu sou dizimista. Ou Deus vai me deixar entrar no céu porque eu participo da ceia. Mas pode ser que tenha alguém aqui que diga: Deus não tem nenhum motivo para me deixar entrar no céu. Eu confio que vou entrar no céu por causa do que Jesus fez por mim. É isso que Lutero descobriu. E é isso que Paulo estava ensinando. Nós não podemos fazer nada. Nada. A única coisa que nós podemos fazer é nos lançar na graça de Deus e dizer: eu confio nessa graça para me salvar. E só. E só. O problema é que a gente acha que pode fazer alguma coisa. A gente pensa que é fácil ser salvo pela graça. Não, não, é difícil. É difícil porque a nossa arrogância não deixa. A nossa arrogância quer sempre apresentar alguma coisa para Deus que a gente faça. Agora, Jesus resumiu os mandamentos todos em quantos mandamentos? 2. Quais? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, quem é que consegue fazer isso o tempo todo sem falhar nenhuma vez? Quem é que ama a Deus acima de todas as coisas sempre, sem falhar nunca? Ou quem é que ama o próximo sempre, sem falhar nunca? Outra coisa, não é o que fazemos que mostra que nós estamos perdidos, é o que sentimos. Porque eu posso nem fazer, mas sinto. Eu posso nunca ter matado ninguém, mas já desejei a morte de alguém. Já gostaria que alguém morresse. Os discípulos quiseram isso. Quando Jesus quis entrar em Samaria e eles não deixaram Jesus entrar, o que é que os discípulos disseram para Jesus fazer? A gente faria a mesma coisa. Invejas, ciúmes, raivas, ressentimentos. Não é exatamente o que a gente faz, é o que a gente sente. Nós percebemos que nós somos pecadores quando a gente começa a perceber e a entender o que acontece por dentro. Nossos desejos é que mostram que nós estamos caídos. O que desejamos fazer é que mostra que nós somos pecadores. A gente pode até não fazer, mas Jesus Cristo disse que não importa. Não é preciso deitar-se na cama para cometer o adultério, e nem é preciso sacar um revólver para matar uma pessoa. Jesus disse: o que você sente já serve. Então, quem é que pode ser salvo se nós somos isso? Ninguém, absolutamente ninguém. No dia do juízo, o que acontece é o seguinte: Deus pergunta: você me amou acima de todas as coisas sempre, sem falhar nenhuma vez? Não. Você amou o próximo todos os dias, sempre, sem nunca sentir nada que não devia sentir? Não. E por que você acha que você vai entrar aqui? Eu vou entrar aqui por causa do que Jesus Cristo fez por mim na cruz. É por isso que eu vou entrar aqui. É isso que Paulo estava dizendo. Por isso que Paulo começa o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, gente, tem muito evangelho que só tem nome de evangelho. Tirou a graça, tirou qualquer coisa que confie na graça e colocou autojustificação no meio, colocou alguma coisa que você faz para ser salvo, já não é evangelho. É isso que Paulo diz aos Gálatas. É outro evangelho, e não o evangelho que eu ensinei a vocês. Às vezes são parecidos, mas não é o mesmo. Você quer ver uma coisa? Eu fui pregar no acampamento dos pastores lá em São Paulo, encontrei com o Mário Pereira da Silva, pastor da igreja de Vila Gerte, meu grande amigo lá de São Paulo. Quando eu era criança, fui da igreja dele. E o Mário estava me contando uma história muito boa. Diz que quando ele começou a pastorear, começou o ministério dele, ele chegou numa igreja, tinha uma senhora, já jovem senhora, 35 anos, mas morrendo de câncer, com um câncer muito agressivo, muito nova, mas muito ruim, já com metástase, e não tinha mais jeito. E ele, então, acompanhou o final da vida daquela jovem senhora.
E aí foi muito dolorido para toda a igreja, o pessoal todo gostava muito dela, ela morreu. No dia da cerimônia fúnebre, estava lá o corpo, mas ela, em todas as visitas que ele fez para ela, todas as conversas que teve com ela, ela nunca contou para ele que tinha uma irmã gêmea. Irmã gêmea daquelas iguais, idênticas. Nunca. Então, no dia da cerimônia fúnebre, estava lá o corpo, Neuza era o nome dela, estava o corpo da Neuza, estava o Mário aqui, pastor Mário, para fazer o sepultamento. Aí, quando ele começa o culto, manda cantar um hino, de repente a irmã gêmea entra. Aí ele olhou, o pessoal cantando, ele olhou para o corpo, olhou para o caixão, olhou para frente. Falou, meu Deus, o que é isso? Aí o pessoal terminou de cantar, ele não sabia exatamente como ele ia conduzir aquilo, estava confuso, mandou cantar outro hino. Enquanto ele pensava, o que é que estava acontecendo? Aí tinha um diácono antigo da igreja, Isaías Monteiro, do lado dele, conheci muito Isaías. Aí ele vira para o Isaías Monteiro e diz assim, irmão, quem é que a gente está enterrando aqui hoje? O Isaías virou para ele e deve ter pensado, esse pastor está ficando doido. É a irmã Neuza. E quem é aquela que entrou ali agora? Aí diz que o Isaías olhou e falou, Jesus, e saiu correndo. Depois é que ele foi saber que era uma irmã gêmea dela. Mas é assim, olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tem muito evangelho parecido, mas não é o evangelho. Paulo, então, começa dizendo, nós temos segurança da nossa salvação, mas porque não é nós que garantimos. Não somos nós que garantimos. E é por isso que eu gosto muito da interpretação que Agostinho de Hipona dá para o Salmo 1. O bispo de Hipona do século IV, bispo Agostinho, ele lia o Salmo 1 e ele dizia, mas esse não sou eu. Eu nunca vou ser isso aqui. Esse justo não sou eu. Esse justo é Cristo. O justo do Salmo 1 é Cristo. E eu estou em Cristo, por isso eu sou justo com Ele. Isso é que Paulo queria dizer, estar em Cristo, entende? Estar em Cristo. Cristo é o Filho, Deus não tem outro filho. João 3,16 diz que Ele é o Filho unigênito, não tem outro, é só Ele. Mas quando eu estou em Cristo, eu sou filho de Deus porque eu estou em Cristo. Ele é o Redentor e quando eu estou nele, eu sou redimido. Ele é o Salvador e quando eu estou nele, eu sou salvo. Ele é o eleito e quando eu estou nele, eu estou eleito. Ele é o caminho e quando eu estou nele, eu estou no caminho. Ele é o pão e quando eu estou nele, eu estou alimentado. Então o segredo todo é estar em Cristo, porque quando Deus olha, Deus não vê mais nossos pecados, porque nós estamos em Cristo, e Jesus é justo, e com o manto da sua justiça Ele nos justifica, estamos debaixo do manto da justiça de Jesus. Estamos seguros por causa do que Cristo fez. Mas essa não é toda a história. Depois, entre os versos 9 e 11, Paulo diz, mas não é só uma questão de estar salvo para o céu. Nós estamos salvos também aqui na terra. Aquela salvação que nós vamos ter lá é a salvação da presença do pecado. Lá ninguém mais vai ser pecador. Lá não haverá tristeza, não haverá mais pecado, não haverá mais nada. Mas aqui ainda lidamos com o pecado, porque aqui ainda continuamos no corpo caído. Aqui nós não deixamos de pecar. Aí Paulo explica isso. Agora eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim. Então faz-se um conflito. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu vou viver como eu quero, não. É justamente porque eu sou salvo pela graça que se forma em mim a carne contra o Espírito. E aí o apóstolo Paulo diz, quem está mais perto do Espírito de Deus? É o Espírito que fala mais alto. Quem está longe do Espírito de Deus é a carne que fala mais alto. Então, a partir do momento em que eu sou salvo por Jesus, eu tenho uma nova maneira de andar.
uma nova maneira de andar que eu sozinho não consigo, mas é o Espírito de Deus que vai me ajudar. Por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que existem as obras da carne. Obra da carne é uma coisa que eu faço a obra. E tem o fruto do Espírito. O fruto é uma coisa que eu colho. Eu não faço o fruto, mas eu colho. Eu colho o fruto que o Espírito Santo planta dentro de mim. Então eu não sou capaz de amar sempre. Eu não sou capaz de ser paciente sempre. Eu não sou capaz de ser tolerante sempre, benigno, bondoso, todos aqueles frutos que aparecem lá, aquelas virtudes do fruto. Eu não sou capaz daquilo sempre, mas eu tenho em mim o Espírito de Deus que vai comigo e vai me ensinando. Sabe como é que é? Eu vou melhorando. Nesse mesmo capítulo 8, Paulo diz que Deus está fazendo de cada um de nós pessoas semelhantes a Jesus. Mas é um processo. Cada vez a gente vai ficando mais diferente de Adão e mais semelhante a Jesus Cristo. Esse é o processo de santificação, a carne contra o espírito. Nós temos dentro de nós, então, um cão submisso, obediente, e temos um lobo devorador. Quem vai ser mais forte? O cão obediente ou o lobo devorador? Depende daquele que você alimenta mais. Se você dá mais espaço ao espírito, é o seu lado espiritual, é o seu lado de piedade, de santidade que vai falar mais alto. Se você dá mais espaço à carne, é o seu lado carnal que fala mais alto. Então Paulo fala nesse capítulo 8, não basta ser salvo pela graça e ter certeza de que vai para o céu. É preciso, com o Espírito Santo habitando em nós, viver uma nova vida na terra. Ter um novo andar, ter uma nova maneira de ser, ter uma nova maneira de falar, ter testemunho, ter compromisso ético, viver de acordo com os princípios do reino, com os valores do reino. É por isso que Tiago diz que fé sem obras não vale. Porque quem diz que crê e que é salvo, mas não vive a nova vida, é porque não tem nova vida. É porque não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, quem tem a nova vida, como diz Paulo aos Coríntios, aquele que nasceu de novo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, o novo caminho se fez. Nós temos um novo andar. Mas a gente não faz isso sozinho. Estamos seguros nesse novo caminho, porque é Jesus que vai conosco. Essa é a grande diferença entre Jesus e outros líderes religiosos. Porque olha só, Confúcio ensinou muita coisa boa, que se o mundo colocasse em prática também seria melhor. Buda ensinou umas coisas boas lá, que se o mundo botasse em prática, seria melhor. Gandhi ensinou coisas boas que se o mundo botasse em prática seria melhor. Mas todos eles ensinaram coisas boas e deixaram seus discípulos viverem e irem tentando fazer aquilo. Jesus ensina, ressuscita e diz: estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não só nos deu uma nova vida e não só nos ensinou como deveríamos andar, mas Ele vem caminhando com a gente, entende? Então por isso Paulo diz, olha, nós não temos conosco alguém qualquer, nós temos aquele que ressuscitou dos mortos. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, e se Ele teve poder para ressuscitar dos mortos, Jesus é essa referência singular, singularíssima, ninguém é igual a Ele. Vejam, por exemplo, no judaísmo havia várias seitas. Você tinha os fariseus. Os fariseus, eles amavam a lei. Jesus também amava a lei, mas não era legalista igual aos fariseus. Jesus diz, eu vim respeitar todo o tio e todo o ponto da lei. Mas ele não era legalista como eles. Por exemplo, ele quebrou o sábado para alimentar os discípulos. Então Jesus não se identificava com os fariseus. Não cabia dentro dos fariseus. Os saduceus exaltavam o templo,
O templo era tudo para eles. Jesus também respeitava o templo, tanto que expulsou os vendilhões do templo, mas não vivia dentro do templo. Pelo contrário, vivia muito mais fora, pregando nas aldeias. Jesus não era um sacerdote descendente de Levi, ele era descendente de Davi, o rei. Então, ele amava o templo, mas não era escravo do templo. Então, ele não era igual aos saduceus, não cabia nos saduceus. Os zelotes eram os guerrilheiros, queriam derrubar o Império Romano. Judas era zelote. Mas Jesus, que criticou Herodes, chamou Herodes de raposa, que criticou César, dizendo, vamos dar a César só o que é de César, se César pediu o que é de Deus, não dê. Ao mesmo tempo, quando Pedro arrancou a orelha do soldado com a espada, Jesus foi lá, repôs a orelha e disse, olha, quem usar a espada vai morrer pela espada. Então ele também não se identificava com os zelotes totalmente, ele não cabia lá dentro. Os essênios eram monges judeus que ficavam orando dentro dos mosteiros, como os monges que a gente conhece hoje. João Batista provavelmente era um essênio solitário no deserto. Jesus também orava sozinho. O Evangelho mostra que ele saiu muitas vezes para orar sozinho no deserto. Mas ele não era um monge. Ele frequentava os almoços, os jantares que preparavam para ele, frequentava as festas. O primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Casamento. Então ele não era um monge, ele estava entre as pessoas, então ele não cabia dentro dos essênios. Não se identificava com os essênios. Jesus não se identificava com nenhum daqueles religiosos. Jesus não se identificava com nenhuma denominação judaica daquela. Por isso que eles se juntaram todos e resolveram matar Jesus, porque ele não cabia em nenhum deles. Mas Jesus também não cabia no túmulo e ressuscitou ao terceiro dia e vive até hoje. Ele é a nossa referência. A nossa referência principal. Ele ressuscitou dos mortos. Olha só, estamos seguros por quê? Porque estamos salvos pela graça. Estamos seguros porque a nossa salvação, graças a Deus, não depende da gente. Não depende do que somos. Depende do que Cristo fez. E estamos seguros porque não estamos sozinhos andando aqui para viver a nova vida. Estamos com Cristo conosco. Ele segue ao nosso lado. Ele é Emmanuel. Ele não é só Immanuish, homem conosco. Ele é Emmanuel, Deus conosco. O próprio Deus habitando em nós. Por isso, nós estamos e andamos seguros. Curve a sua cabeça e vamos agradecer por isso. Senhor querido, começamos vendo o capítulo 8 de Romanos e já nos deparamos com esses motivos suficientes para que nossos corações descansem em Ti. Descansamos em Ti porque a salvação não depende do que fazemos, a salvação depende do que Cristo fez. É por causa de Cristo que estamos salvos. E descansamos em Ti, estamos seguros em Ti, porque nos deste ensinos para vivermos, mas não vivemos aqui sozinhos. Tu nos acompanhas e nos ensinas e estás nos transformando em pessoas parecidas contigo. Por isso estamos seguros. Por isso, quando cantamos "Que segurança sou de Jesus", Senhor querido, nós sabemos exatamente o que significa cada uma dessas palavras. Que segurança nós temos, porque nós somos Deus. Recebe todo louvor e toda glória e abençoe este congresso, para que durante esse congresso nós nos sintamos cada vez mais seguros nas Tuas mãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.